Hoje, dia 9 de março de 2021, há 2 dias de completarmos um ano de pandemia, eu tenho o objetivo de comentar com vocês uma frase que eu uso normalmente, que as crianças são as principais vítimas não fatais desta pandemia. E eu, pelos resultados que nós estamos vendo, eu tenho que mudar um pouco essa minha afirmação. Sem dúvida, as crianças continuam sendo as principais vítimas não fatais, mas um grupo específico de criança está tendo uma mortalidade importantíssima devido não à Covid-19, e sim a nós perpetuarmos o principal erro desta pandemia, que é o inadmissível fechamento das escolas por mais de um ano. Vários locais do país estão em colapso, praticamente todo o país o colapso hospitalar. Esse colapso hospitalar aconteceu com escolas fechadas, então salientando que não houve a participação de escolas nesse colapso, nesse número de casos. A participação desse colapso é devido ao atraso inadmissível de vacinas e também ao comportamento irracional, inadmissível de várias pessoas com aglomerações. Então essas são as duas variáveis. Especificamente aqui no Paraná, a gente estava com o retorno híbrido de 50%, com o lockdown. Se fecharam as escolas, volto a afirmar, o lockdown não é impeditivo de reabertura de escolas com protocolos de segurança. E uma nova medida permitiu que as escolas no Paraná fossem reabertas agora na próxima quarta-feira, no dia 10 de março. E nos causou muita surpresa que somente com 30% da capacidade dos alunos por sala de aula. Então, como eu comentei em outro vídeo, 30% é menor do que os outros 50% que era permitido do ensino híbrido, então não houve um progresso em abrir 30%. Matematicamente, houve um retrocesso. Nós passamos de 50% para 30%. O que quer dizer isso? As crianças vão ficar uma semana na escola e 2 semanas em casa. E para nossa surpresa, hoje também aqui especificamente em Curitiba, o município declarou, o nosso prefeito declarou que as escolas só vão reabrir no dia 6 de abril. Outro dado desse decreto é que foi dada a permissão para que as escolas particulares funcionem de maneira presencial a partir do dia 10. Então, nós não estamos contemplando um direito, um princípio básico da isonomia. Eu não posso privilegiar mais uma vez as crianças de escolas privadas que têm os seus direitos, mas as crianças de escolas públicas têm os mesmos direitos e têm mais necessidades do que as crianças de escolas privadas. A gente sabe que essa pandemia é totalmente, como toda pandemia, não democrática, e essas crianças, essa população dos mais vulneráveis, a desigualdade que a gente está promovendo entre essas crianças de escolas públicas e privadas, com esse benefício com esse direito que foi dado somente às crianças de escolas privadas e não foi dado às crianças das escolas públicas, isso, a desigualdade vai ser absurda e nunca essas crianças vão conseguir equiparar e combater essa desigualdade que nós estamos causando. Outro dado para mim que não tem nexo, eu acho que o comércio pode abrir com controle de segurança, então eu não estou achando que não pode abrir com restrição de horário, restrição de número de pessoas com protocolos. Eu só acho um absurdo academia, bar, restaurante estarem abertos, podem estar, mas o absurdo é a escola, que é um ambiente muito mais seguro, as pessoas que lá frequentam, é não terem o direito de permanecer aberta, que a gente sabe que as consequências são desastrosas. Então vejam só, 30%, 50%, 70% ou 100% não muda em nada o contingente de pessoas que vão trabalhar na escola, sempre vai ser o mesmo contingente. Quando eu digo que eu não estou satisfeito com 30%, 50%, 60%, 70%, é porque uma coisa é você fechar a escola por 1 semana, 2 semanas. É você permanecer depois de 1 ano de escolas fechadas, 1 dia a mais de escola fechada, a gente vai ter consequências devastadoras como a gente já está tendo, não só ao aprendizado dessas crianças, quanto principalmente à sua saúde mental. Então, depois de um tempo prolongado desse, você manter escolas fechadas, as consequências são extremamente maléficas, extremamente desastrosas, e eu vou mostrar para vocês isso com números. Então, veja só, assim, Curitiba especificamente, 6 de abril, eu já perdi 3 meses desse calendário escolar. Então, depois de 1 ano de escola fechada, praticamente todo o ano de 2020, nós já perdemos janeiro, fevereiro e março de todas as escolas públicas municipais ou estaduais que estão fechadas. Essa perda você não recupera, são consequências e para o resto da vida, principalmente de crianças de escolas públicas. Então, o que eu não consigo entender é que se a lei foi aprovada, promulgada, assinada, que educação é essencial no estado do Paraná e Santa Catarina, ela deve ser tratada como tal. Então,
fechamento de escolas deve ser o último. E no Brasil, o que está acontecendo? O mundo inteiro fechou a escola por último e reabriu para o primeiro. O Brasil fez justamente ao contrário e continua perpetuando esse erro. As crianças são vítimas nossas, de nós adultos, com condutas que não têm razão científica de serem colocadas. As nossas crianças estão há 15 meses praticamente em lockdown. E eu queria ver se houvesse a paralisação do comércio, da economia pelos 15 meses, como estão as escolas públicas no Brasil por 15 meses. Ninguém aguentaria, eu tenho certeza que isso já seria revertido. Então, por que eu falo que as crianças estão se tornando vítimas fatais desta pandemia? Vamos buscar alterações de saúde mental. Qual que é a principal consequência irreversível a uma criança que tenha alteração grave de saúde mental? Eu vou discutir com vocês suicídio. A gente sabe que o aumento de ideação suicida, o aumento de tentativas de suicídio, o aumento é mundial. Isso está ocorrendo mundialmente com várias estatísticas. Vários locais do mundo mostram que o suicídio durante o ano de 2020, principalmente em adolescentes, adultos, jovens, aumentou absurdamente por vários fatores. Não pela Covid, e sim pelas consequências do isolamento prolongado. E a faixa etária que mais está chamando a atenção é a faixa de adolescentes, adultos, jovens, 10 a 20, 24 anos. Hoje, no mundo, antes da Covid, ano de 2019, aconteciam mais ou menos 800 mil suicídios ao ano, em todas as faixas etárias. Isso dá um número absurdo de um suicídio a cada 4 segundos. Quando a gente vai pegar a população de adolescentes, a gente vê que existem várias variáveis. Eu não estou dizendo aqui que o adolescente está cometendo suicídio só por isso, mas o suicídio, para mim, é um evento prevenível, previsível e evitável. Quais são os gatilhos de um adolescente cometer suicídio? Todos os gatilhos que nós estamos tendo com esse isolamento prolongado: depressão, angústia, ansiedade, diminuição de autoestima, cyberbullying, agressões físicas, agressões sexuais, recessão econômica, abuso de drogas, evasão escolar. Então, todas essas variáveis, com o isolamento prolongado e inadmissível das crianças com escolas fechadas, são os responsáveis por esse aumento do suicídio. O trabalho brasileiro, publicado já há alguns anos, mostra que de 2000 a 2015, a taxa de suicídio somente em adolescentes, estamos pegando de 10 a 18 anos no Brasil, aumentou de 1,7 para 2,5 por 100 mil adolescentes. Então, houve um aumento de 50%. Sem dúvida, a gente tem visto que o aumento de suicídios nessa faixa etária de adolescentes, em várias publicações internacionais, está aumentando 2, 3, 4 vezes. Por exemplo, no estado de Nevada, aconteceu suicídio só nos primeiros 10 meses de 2020, janeiro a outubro de 2020, o dobro do número de suicídios que aconteceu durante o ano de 2019. Então, trabalho internacional americano comparando o suicídio de janeiro a outubro de 2019 e janeiro e outubro de 2020, com essa população de adolescentes, a população que ele pegou acho que foi de 11 a 21 anos, 10 a 21 anos, e ele mostrou que aumentou em 60% a ideação suicida e aumentou em 45% a tentativa de suicídio. Então, hoje, o suicídio é a segunda causa de mortes em adolescentes. Praticamente em vários países do mundo, o suicídio está entre as 10 principais causas de morte no mundo inteiro em adolescentes e adultos jovens. E a prevalência de suicídio com essas variáveis aumentou absurdamente. Hoje, nos Estados Unidos, o risco de suicídio nos adolescentes nessa faixa etária é 10 por 100 mil. O número de óbitos que houve em crianças por Covid-19 foi 0,35 por 100 mil. Isso quer dizer o quê? Que a chance de um adolescente na América do Norte morrer de suicídio é 30 vezes maior do que esse adolescente morrer da Covid-19. No Brasil, a gente tem uma taxa menor de suicídio, tem uma população menor de crianças, mas tem uma mortalidade maior por Covid. No Brasil, a taxa de mortalidade por Covid-19 está em mais ou menos 1,3 por 100 mil, e com essa estatística que eu mostrei para vocês de 2,5 por 100 mil de adolescentes com suicídio, aumentou 3, 4 vezes. Então, hoje, no mínimo, no Brasil, a chance de um adolescente morrer de suicídio é 3 a 4 vezes maior do que esse adolescente morrer da Covid-19.
Então, o benefício que escolas fechadas vão trazer em redução de mortes é muito menor do que a gente permanecer com as escolas fechadas e a gente permanecer com esses gatilhos da ideação, tentativa ou o adolescente ter conseguido cometer o suicídio. Isso é inadmissível. Então, eu estou discutindo com vocês uma complicação irreversível desse isolamento inadmissível que nós temos. Então, perpetuar escolas fechadas é o maior erro que nós podemos continuar cometendo nesta pandemia. As escolas devem ser reabertas, nenhum local do mundo que teve escola reaberta. E quando eu escuto que você discute países de primeiro mundo, não, eu não estou discutindo, eu estou discutindo outros países também, não europeus, não da América do Norte. E protocolos de segurança não exigem dinheiro. Protocolos de segurança exigem o quê? Boa vontade e a vontade de nós executarmos. Álcool gel, janela aberta e distanciamento e máscaras não custam dinheiro. Então, a gente continua brigando que é inadmissível a permanência de escolas fechadas, é inadmissível a gente retornar ao estudo híbrido. A gente já vai passar para o terceiro mês do ano, março agora, com escolas fechadas. E temos um grande risco de isso acontecer por mais um ano. O vírus não vai embora em 2021. Nós vamos ter que continuar convivendo com ele durante todo esse ano. Para a gente atingir a imunidade de rebanho de 70% da população vacinada, ou a gente mudar comportamentos, a gente não vai conseguir isso em 2021. Então, a gente vai ter momentos que a gente vai ter o colapso, vai ter momentos que a gente vai estar em bandeira amarela, laranja, verde e preta, e isso não pode fazer com que a escola seja fechada, porque já se provou cientificamente que escolas com protocolos seguros não são amplificadoras da transmissão da Covid-19. Escolas são seguras a todos, aos professores, aos educadores, profissionais que lá trabalham e também às crianças. Então, nós, como sociedade, não podemos permitir que a gente mantenha as escolas fechadas nem mais um dia. Essa bandeira que a gente está levantando e a gente está totalmente à disposição para conversa com todos os pais, com todos os educadores, para tentar passar esse medo que nós temos, que é a iminência de mais um ano de crianças estarem longe da escola. E a mortalidade por suicídio em adolescentes é um evento irreversível. Então, adolescentes hoje estão se tornando as principais vítimas não fatais e talvez a principal vítima fatal na população pediátrica está sendo por um erro absurdo que nós adultos estamos cometendo. Espero que todos fiquem bem. Um grande abraço.